Falar de Clodomir Santos de Moraes não é uma tarefa simples. Dificilmente se pode catalogá-lo apenas como cientista social ou como político. Ele soube combinar a capacidade de cientista social e sua experiência política, em torno de um método que provou ser um método de transformação dos mais pobres, de empoderamento dos mais pobres e de capacidade de gerar emprego e renda. Entre eles, sobre o alcance que a metodologia teve, existem textos, publicados em inglês, espanhol, português. Um dos mais destacados, que fala das conquistas do século XX, foi Um Futuro para os Excluídos, que saiu nesses três idiomas. E há múltiplas publicações na Europa, na África, sobre este trabalho. E me interessa destacar aqui o caráter excepcional que este método teve. Porque, por um lado, desenvolveu a capacidade andragógica, ou seja, de educação com os adultos. E, por outro lado, conseguiu estimular o desenvolvimento de condições políticas. E tudo isso em um único processo. A seleção das pessoas que ele formou como capacitadoras é bastante sui generis e muito adequada para os propósitos que ele havia proposto. Ele não trabalhou com os promotores tradicionais, institucionais, que se formam para subjugar, subordinar as organizações de base, as estruturas clientelistas. Não. Ele, desde o início, sempre que montou um sistema de participação social, selecionou pessoas com experiência na organização, comprometidas com a organização, e as ajudou a se configurarem como organizadores eficazes. Ou seja, passou-as por um processo em que romperam com os hábitos tradicionais de organização artesanal, individual, e adquiriram a capacidade de desenvolvimento organizacional em equipe. Este não foi um processo fácil, um processo que exigiu a transformação, a ruptura de elementos tradicionais e a gestação dos novos. Porque somente com pessoas que viveram este processo se pode fazer a transformação posterior das comunidades. Nesse sentido, ele impulsionou uma, desde o princípio. A gente nota nas comunidades onde se trabalhou que há um renascer das pessoas, há um redescobrimento das capacidades que estiveram ocultas, que estiveram sem exploração entre os setores mais deprimidos, que alfabetizando-se organizacionalmente, alfabetizando-se cidadamente, descobrem um potencial novo e o colocam em marcha. Mas essa capacidade técnica que ele desenvolveu, né, através dos laboratórios organizacionais, sempre teve acompanhada de alianças políticas. As transformações não podem ser feitas por técnicos, elas são feitas, os técnicos trazem o conhecimento de como as coisas são feitas. Mas as condições políticas devem ser fundamentais para que essa nova semente, desenvolvimento das formas associativas e locais e regionais e os encadeamentos possam florescer. Tem que haver políticas públicas que estimulem esse trabalho conjunto das comunidades com as instituições. Infelizmente, o nosso aparato institucional não está formado para isso. Está formado para subordinar, cooptar, mediatizar, articular as organizações de base em torno das estruturas clientelistas. E nesse processo rompe e destrói o capital social que é gerado precisamente nos processos de capacitação massiva. Então, nesse sentido, quero ressaltar que a metodologia de capacitação massiva não é uma solução mágica que se possa aplicar em qualquer lugar. Não. Ela tem um fundamento epistemológico muito sólido e tem resultados indiscutíveis. Ninguém conseguiu fazer em pouco tempo o que a metodologia de capacitação massiva alcançou, mas requer políticas públicas que estimulem e desenvolvam efetivamente as condições para o desenvolvimento local, regional e autônomo das pessoas. Isso é o fundamental disso tudo. É um processo técnico e é um processo político. Foi possível justamente porque Clodomir era um cientista e, ao mesmo tempo, um político, e soube aplicar sempre nos processos que dirigiu esses critérios, né? Estratégicos para buscar as alianças e impulsioná-las
como foi o caso hondurenho, por exemplo, nos anos 70, como foi na Costa Rica também nos anos 70, com o movimento de cooperativas de autogestão, né? E como tem sido, por exemplo, em muitos dos processos brasileiros ou mexicanos ou sul-africanos propriamente ditos. As duas coisas devem andar juntas, porque senão, o que a metodologia faz com a mão, as instituições apagam com o cotovelo, destroem com o cotovelo. Penso que isso é o mais importante a se resgatar dessa experiência, que a cada dia será mais relevante para o desenvolvimento, pois é um instrumento de desenvolvimento eficaz e efetivo que tem muitos inimigos, porque os políticos clientelistas não desejam a autonomia das pessoas. Você quer que haja gente servil agradecendo por tudo. A metodologia de capacitação em Master o que faz é despertar e desenvolver as capacidades das pessoas, romper os tetos mentais e dar-lhes poder através da organização. Porque não há outro poder além do poder da organização. É o que faz com que se transformem os grupos, as comunidades e a sociedade em geral.